Feliz tarde, segunda-feira, para todos. João, capítulo 12, acho que é o versículo 24, não? Fala do trigo. João, capítulo 12, versículo 24. Em verdade, Bíblia de Jerusalém, da escola de Jerusalém, lá na capital de Israel, Jerusalém. Essa Bíblia eu sei que é de editora católica, não? Da Paulus, mas ela vem proveniente de Israel. Não? É verdade, vos digo, se o grão de trigo que cair na terra não morrer, permanece só. Mas se morrer, produzirá muitos frutos. Eu convido os estudiosos da mensagem de William Rembrandt a ler a mensagem Paradoxo de 10 de dezembro de 1961. Nessa mensagem, Rembrandt fala da visão que ele teve ali umas 3 horas, até 3 horas da madrugada ali, mais ou menos. A visão, primeiro, ele estava próximo ao Rio Jordão. A visão tem uma pausa. Uma primeira parte é uma sequência, não? Uma continuação. Ele diz que estava na Palestina, o mapa da Palestina, bem perto do Jordão. Ele já tinha caminhado 2/3, ou seja, 66%. Só faltava 33%, 1/3, para chegar ao Rio Jordão, lá na Palestina, lá em Israel. Não? Quem gosta de fazer matemática, então conta, né? Partiu, pregou essa mensagem em 61, partiu há 57 anos. Eu acredito que o Evangelho, as boas novas, né, que Elias e Moisés trará para os 144 mil unicamente, somente para eles, já está perto. Né? Vou falar um pouquinho também da figueira aqui, que é Israel, né, que brotou. Então, o Rembrandt disse, é do outro lado do Jordão que se encontram as promessas. Né? Aí ele volta à consciência, né? O mundo real, senta numa cadeira, mas logo, na sequência, a visão agora continua. Mas agora ele está sentado numa estrada, lá um caminho. Então vem uma mamba, né? Está todo mundo com medo. Ele fala que ele vê um grupo de irmãos, mas o Rembrandt diz que nunca soube quem são esses irmãos. Né? Isso quer dizer que a visão é para o futuro. Para o futuro, ele diz que os irmãos, que ele não sabe quem é, isso é para dias futuros, isso é em 61, nós estamos há 57 anos após a morte de William Brandt, então isso é para hoje. Né? Parecia que todos os irmãos estavam com medo disso que estava vindo ali, que era monstruoso, gigantesco, né? Uma mamba.
africano, a cobra africana, a serpente africana. Há tantos perigos nesses dias futuros. Há tantos perigos. William Souto Santiago já morreu, mas é um perigo. Joaquim Gonçalves já morreu, mas é um perigo. Osmar Rodrigues está aí pregando que o novo nome de Jesus é William Branham, é um perigo. Mas a coisa mais perigosa, William Branham diz aí, é a mamba, né? Há uma grande e terrível coisa que é morte quando toca em você. Não fica pensando que a mamba é preta, é negra. Não. Negra, preta e amarela é a cobra do Canadá que picou os irmãos e fez os irmãos batizar em nome de William Branham, pregar que William Branham é o Senhor Jesus. William Branham teve que enfrentar esse ismo. Momentos que esses irmãos com essas doutrinas estavam fazendo ele virar um anticristo. Não? Eu preferiria ir na floresta, pegar seu rifle e dar um tiro em si mesmo do que morrer como anticristo. E essa cobra do Canadá preta e amarela tá solta, porque o William Branham não matou ela. O que o William Branham vai matar, vai esmagar, vai deixar sem vida é a mama africana, não a amarela e preta. A do Canadá, que é esse ismo aí que tá em Franca, São Paulo, mas não é só em Franca, tá no mundo todo, no Canadá de novo, nos Estados Unidos, na África. Muita gente orando em nome de William Branham, batizando em nome de William Branham, dizendo que William Branham é El Shaddai, é Elohim. Adorando o nome Branham. Mas o perigo maior, o William Branham disse, são perigos os ismos, mas o perigo maior, que é morte, porque a mamba africana mata em segundo. E o Cacu tenta distrair em Cacu 112, até cita eu, dizendo que o apóstolo André Lima, quando conheceu o clamor, foi pregar para os pastores brasileiros e os pastores brasileiros estavam dizendo que uma mamba africana picou a perna de William Branham. Não tem isso na mensagem, William Branham. A mamba não pica o William Branham. Leia paradoxo. Quem pica o William Branham é a cobra do Canadá. Que também está de volta aí. Né? Então você leia. Né? Muita coisa, porque isso está acontecendo nos nossos dias. Né? Eu não vou pregar sobre isso, já preguei, né? Mas leia para você ver que a coisa está aqui. Porque se eu for pregar, olha o tantinho. Me diga se tem. Olha o tantinho de coisa para pregar. Estou pedindo para ler. Eu já tenho pregações sobre isso. Mas você vai ler para se inteirar. Né? Esta madrugada, enquanto acordei para orar, lá umas 3 e poucas da madrugada, eu me sentei, sempre pego um papel e uma caneta e anoto algumas coisas. Né? Se eu ver que é importante, eu guardo. Se eu ver que é importantíssimo e deve ser pregado, eu venho aqui e prego. Né? Mas eu estava pensando no povo de Deus no Velho Testamento e na igreja de Deus do Novo Testamento. Eu vi lá a nação de Israel, né, meditando ali no Egito. Chegou lá com José, sozinho, Yosef, José, filho de Jacó, de Israel, chegou lá primeiro sozinho, e todo mundo conhece o que José passou até virar o governador, né?
acusação de tentativa de estupro, um monte de mentiraiada lá. Os filhos de Deus sempre sofrem com essas acusações de mentiras, né? Agora, vemos José recusando cometer aquele adultério, né? Que a mulher era casada, tinha marido, a mulher do Potifar. José era solteiro. Um homem solteiro pratica prostituição, mas com uma mulher casada, além de prostituição, isso vira um adultério, né? Contra o marido. E o irmão Brian ensinou que quem comete adultério, não adianta confessar esse pecado a Deus. Não é contra Deus, homem, que você pecou. Você pecou contra sua esposa. Não é contra Deus, mulher, que você pecou contra seu marido. Se você morrer sem confessar esse pecado, sua alma vai fritar no inferno, no Tarto, no Sheol, na hiena de fogo, na escuridão, no abismo, no lugar de tormento. Vai! Morre! Sem confessar esse pecado, você vê onde sua alma vai parar. Existe confissão, não essa do Cacu. Essa do Cacu é modelo da Igreja Católica Romana, né? Mas há as confissões que você confessa a quem você deve, contra quem você pecou, né? Pois bem, José sozinho, depois Deus exalta José, né? Vira o governador. Jacó vem Israel com 70 almas, com Jacó, né? Você conhece toda a história ali. Começou a nascer muitos filhos hebreus no Egito e eram jogados aos crocodilos no rio Nilo. E ali estava o povo de Israel, a nação de Israel no Egito. Deus disse a Abraão, 400 anos, vai ficar, mas vemos que ficou 430 anos, porque quando Moisés se levantou e matou os egípcios, os hebreus recusaram Moisés. Aí Deus teve que esperar mais outra geração passar, aqueles incrédulos morrer, e vir uma outra geração para Moisés vir e fazer o que Moisés nasceu para fazer, né? O libertador. Israel primeiro, vemos Moisés ali no Velho Testamento, meditando, nós vemos profeta. Porque quando Moisés tira Israel do Egito, nós vemos a tenda, o tabernáculo, vemos sacerdotes, os levitas, Arão, os filhos de Arão. Depois vemos os juízes, o livro de Juízes, a nação de Israel, profeta Moisés, sacerdotes ali na tenda, no tabernáculo. Depois ali de Josué, vemos os juízes, Débora, até mulher, Deus usou ali, né? Gideão, Jefté, tantos juízes, né? Depois dos juízes, o último juiz, Samuel, o profeta, vemos que Israel agora vai ter rei. Escolheram o homem errado, Saul, mas a escolha de Deus foi Davi, que preparou todo o material, não construiu o templo, mas o filho de Davi, o rei Salomão, constrói o templo. Vá anotando. Israel, profetas, juízes, rei, o templo, muito importante para o povo hebreu, povo israelita, o templo. E nesse templo tinha um sacerdote que dava os mandamentos lá, os profetas, como Moisés escreveu, né, preceitos, mandamentos. O sacerdote dava nesse sentido aqui, orientava o povo, ministrava ao povo, né, os deveres. Mas também tivemos homens, mulheres, né, rainhas como Esther, né? Houve cidadãos, homens e mulheres que Deus usou, trabalhou com eles, mesmo mulheres como Ana, Noemi, não havia profeta, né? Ruth, Esther, a rainha, né? E homens também. Quando eu falo Ana, é a Ana aí do tempo de Samuel, a mãe de Samuel, né? Então,
tudo isso estava em Israel, porque às vezes não havia profeta, mas tinha uma mulher ali que era de Deus. Ana, Noemi, Ruth, Esther. Não tinha profeta, mas Deus poderia usar uma mulher, como Deus também poderia usar um homem. Esdras era um sacerdote, né, um escriba. Não era profeta. Mas ele acabou com aqueles casamentos errados de judeu com mulheres das nações, separou tudo, mesmo com filhos, fez alinhar ali com a escritura, a lei de Moisés, né? Então esse aqui é o Israel. Eu já preguei aí uma pregação, dividi em partes, explicando aí os períodos de Israel, Jerusalém, até hoje, sem o templo. Israel sem um templo não está completo, está aguardando o Monte Moriá ser devolvido, né? Mas isso é para as 70 semanas de Daniel. Mais precisamente, a semana de número 70ª, a de número 70, porque só resta 3 anos e meio para Israel. Do lado de cá, no Novo Testamento, na Bíblia, temos a história da igreja, né? Aí já é uma história diferente do Velho Testamento de Israel, com a nação de Israel, profetas, sacerdotes, juízes, reis, templo, rainhas, cidadãos, homens e mulheres. Do lado de cá, na igreja, nós temos outra história. Inclusive é a história atual, né? Porque a igreja começou em Jerusalém, com Yehoshua, Mashiach. Você fala Jesus Cristo, mas o nome dele é Yehoshua, Mashiach. Você diz Jesus, mas o certo é Yehoshua. Você diz Cristo, mas o certo é Mashiach. Yehoshua, HaMashiach. Então vemos a história, e até li a escritura aqui em João 12, 24. Ele mesmo é o grão de trigo. Se o grão de trigo não morrer, fica só, mas se morrer, vai produzir muitos frutos, né? Então, como é que é o Novo Testamento? É diferente do Velho Testamento de Israel. Temos o Mashiach, Yehoshua, com um grupo de pessoas. Ele sai expulsando demônio, curando, fazendo milagre. Cegos vendo, mudos falando, paralíticos, coxos andando, mortos ressuscitando, leprosos sendo limpos, endemoniados sendo libertos. Aí aquela multidão seguindo o Mashiach, Yehoshua, da tribo de Yehudá. E o que ele faz? Separa 12 homens, 12 apóstolos. Ele diz que vai edificar a igreja. Edificarei a minha igreja, aponta para Simão Pedro. Né? E dia de Pentecostes, então, nasce a igreja em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Não é em Roma. Não é no Vaticano. A igreja nasceu em Atos 2. Em Israel. Começou ali com Pedro. Batizando todo mundo no nome de Yehoshua, Mashiach, porque a letra J ainda vai fazer 500 anos, não tem 500 anos. O português tem 812 anos, o idioma inglês, Jesus. O idioma inglês, você fala Jesus Christ, tem 1500 e poucos anos, então lá era a língua hebraica. Em Jerusalém, com Pedro, os 12 apóstolos, e Paulo ainda não estava ali. Saulo de Tarso. A igreja nasce em Jerusalém. 7 diáconos. Um deles é evangelista desde o ventre da mãe. Apóstolo é desde o ventre da mãe. Profeta, nabi, porta-voz é desde o ventre da mãe. Evangelista desde o ventre da mãe. Quem consagrou Filipe, Atos 8, é evangelista. O Atos 21, Filipe, o evangelista. Quem pôs a mão e deu esse dom de evangelista para Filipe? Ninguém.
Quem pôs a mão na cabeça de Paulo e fez Paulo apóstolo? Ninguém. É desde o ventre da mãe, Gálatas 1:11. Quem fez Ágapo, Judas, Silas, Nabi, profeta, porta-voz? Ninguém. Ninguém pode fazer um homem pastor. Você diz, eu sou pastor, eu tenho um diploma. Isso não vale. Pastor também é igual apóstolo, profeta, evangelista, é dom, é desde a barriga da mãe, do ventre da mãe. É, doutor também. Leia o livro de Atos, leia as 14 cartas de Paulo, ele manda estabelecer episcopo, presbítero e diácono. Presbítero e diácono. E como vai descobrir que um homem é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor? Os frutos. Os frutos. Não é gogó, não é eloquência, os frutos. É os frutos que vai provar. Porque esses 5 ministérios são dons. Dons e vocação, Paulo diz em Romanos, são sem arrependimento. Você nasce, se você tem. Se você não nasceu com isso, ninguém vai empurrar isso dentro de você. Se você tentar ser um apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor, sem ter o dom desde a barriga da sua mãe, você vai fabricar falso chamamento, falsa posição. Você pode até dizer, eu sou pastor, eu sou profeta, eu sou apóstolo, sou doutor, sou evangelista. Ah, é? Ah, é? Eu tenho um diploma para provar, eu tenho a faculdade, o bacharelado, doutor em filosofia, doutor em divindade, PhD. Isso aí não prova nada. Às vezes um homem nasce com esse dom. Filipe, que escola pastoral Filipe teve? Pedro também era presbítero. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Ele era pastor. Eles eram homens indoutos, não frequentou escola. Pedro, João, André, Tiago, os apóstolos. Vê que está tudo errado nas igrejas. Mas eu estou falando da igreja do Novo Testamento. A igreja, Yehoshua, Mashiach, um grupo de pessoas, 12 apóstolos. A igreja nasce em Jerusalém. 7 diáconos, um dos 7 não, já era evangelista, apenas mostrou que tinha um dom de evangelista da palavra, um ministério da palavra lá em Samaria. Batiza muita gente. Então vem a perseguição, a morte de Estevão, um dos 7 diáconos. Atos 7, Atos 8, Atos 9, então Yehoshua, Mashiach, encontra com Shaul, Saulo de Tarso, Paulo, esse que vai ocupar a posição de 12º apóstolo, vai pregar para os hebreus, porque a carta aos hebreus foi Shaul, Saulo, Paulo que escreveu, e vai ser doutor das nações. Então a igreja do Novo Testamento, até Shaul, Saulo de Tarso, Paulo, ela que era hebreia, vai virar a igreja das nações. Sem circuncisão, sem pagar dízimo, sem guardar sábado, sem observância da Torá, das 613 mitzvot e mitzvot, exceto aquilo que Atos 15 e 29 foi pedido às nações: evitar comer sangue, carne imolada aos ídolos, comer carne sufocada. Também se separar das uniões ilegítimas. Depois disso aí Paulo pôde doutrinar da sua maneira. Ele não prega o evangelho de Pedro, da circuncisão. Ele prega o evangelho da incircuncisão. Isso causa um problema, uma aflição, uma divisão entre igreja hebreia e igreja gentílica. Veja o problema na galáxia, aos Gálatas. Uma igreja que Paulo fundou. Carrego em meu corpo as cicatrizes
de Yehoshua Mashiach. Eu gerei vocês, Gálatas, com dores de parto. Quem é esse perturbador que leva vocês para a circuncisão? Mitzvah, Torá. Quem é esse inimigo da cruz se vocês se considerarem, Gálatas? Vocês estão obrigados a obedecer a 613 mitzvah de Moisés. Não é melhor a graça, a liberdade? E ele, Paulo, Saulo de Tarso, Shaul, alcançou as nações com suas viagens missionárias, né? Mas sempre foi a Jerusalém, né? Tem aqui anotações, às vezes que Paulo volta a Jerusalém. Jerusalém era muito importante para ele, né? Uma vez com Barnabé, outra vez com Tito, né? Ele converte e fica 3 anos no deserto da Arábia, depois vai a Jerusalém, mas ele não encontra Pedro lá, mas depois ele volta, 14 anos. Aí ele encontra Pedro, né? Ele vai com Tito. E ele não aceita circuncidar Tito. Timóteo, o próprio Paulo circuncidou ele porque a mãe de Timóteo era judia. Mas Tito, o pai e a mãe eram gregos. E nem os falsos irmãos lá de Jerusalém, do partido da circuncisão, conseguiu mudar a ideia de Paulo. Paulo era firme. Paulo era firme. Paulo não era Heber. Paulo não era rabino. Paulo era apóstolo. Firme no evangelho que recebeu de Yehoshua. O Mashiach. Então é isso. Vê as viagens. Com as viagens vem grupo de pessoas, vai nascendo igrejas, dessas igrejas vai se levantando operários, presbíteros, diáconos, né? Só que um presbítero, que eu preguei aqui, que se for bom, deve receber dupla remuneração, dinheiro pelo serviço, né? E vai viver do altar. E foi dito aqui, Paulo diz em Tito 1, 1 Timóteo 3, que é um homem, não é qualquer um pode ser presbítero, não. É um homem casado com uma única mulher, casado uma única vez. Aí tem 20 características do presbítero, do diácono. Eu tenho aí 2 pregações mostrando quem é que pode ser presbítero. E quem é que pode ser diácono. Não é qualquer um. Não é qualquer homem que pode ser presbítero. A primeira coisa para ser presbítero vai ter que ter 20 características de qualidade, requisito de vida, de pureza, de desinteresse, do materialismo. Só se ele preencher todos os requisitos, Paulo diz a Timóteo Tito, é que estabelece esse homem. Então não é qualquer um. Procura, Paulo dizendo a Timóteo, aí Timóteo já era um colaborador de Paulo, né? Procura apresentar-te a Deus como um homem provado. Paulo diz que não pode estabelecer um presbítero e nem um diácono neófito, novo na fé. Esse homem, além de ter lá 20 características, se quiser eu leio, mas tem a pregação aí. Não briguento, se veste simples, governa bem sua própria casa, não dado ao vinho. Tem todas as características aí. E já começa com isso, marido de uma só mulher, casado uma só vez. Porque no Novo Testamento, nas 14 cartas de Paulo, Paulo repudia o divórcio. Ele diz lá em Coríntios 7, versículo 10 e 11, o marido não repudie, não se divorcie da mulher. Eu sei que é Yehoshua. Diz que por causa de fornicação, mas é Yehoshua para as 12 tribos, não é Paulo. Por causa de fornicação, o homem pode casar de novo, né? Mas Paulo não diz isso. Paulo dá ordem para não divorciar, repudiar a mulher, porque Jeová lá
Em Malaquias 2,16, odeia o divórcio. E aí Paulo vem, prega e fecha. Ah, mulher! Romanos 7, versículo 2 e 3, está ligado ao seu marido enquanto ele vive em casamento. É até que a morte separe no evangelho de Paulo, já com Yoshua, para as 12 tribos, fornicação dá direito a um novo casamento. Mas com Paulo está ligado. Está ligado. E até a morte separa. Eu posso pregar isso com firmeza e propriedade. Não há um segundo casamento para a mulher. Enquanto o marido estiver vivo, você está casado já. Mulher, no segundo, terceiro casamento, você vai para dentro do inferno. Será chamada adúltera se ela tiver marido vivo. Romanos 7, 3. Capítulo 7, versículo 3. E for viver com outro homem. Aí é problema seu, não é meu. Eu devo pregar. E sei que a pregação é a espada do Espírito. A espada do Espírito de Deus. Que corta o pecado. Corta a incredulidade. Procura, Timóteo. 2 Timóteo 2,15. Apresentar-te a Deus como um homem provado, um trabalhador. Que Paulo não chama Timóteo, título de sacerdote, Barnabé. Sacerdote é levita, é judeu, hebreu, israelita. Um trabalhador que não tem de que se envergonhar, que dispensa com retidão a palavra da verdade. É bom de Bíblia. É bom de Bíblia. Então, viagem missionária. Ganhou grupo de pessoas. Vai se levantar esses operários aí. Eu te deixei em Creta, Tito, para que ponha as coisas em ordem. Tem muito falso profeta aí em Creta. Homens que estão lucrando, vivendo às custas de famílias, fazendo famílias trabalharem e pegando dinheiro dessas famílias. E homens que vivem às custas dessas famílias. É igual hoje, dízimo e oferta. Mas Paulo mandou de cidade em cidade estabelecer presbítero. Olha bem os requisitos. Se não preenche, não estabelece. São mais ou menos 20 requisitos. E aí as igrejas foram colocadas em ordem, né? Em boa conduta, na sã doutrina. Está vendo que o Novo Testamento, a igreja é diferente da nação de Israel, que tinha profetas, sacerdotes, juízes, reis, templo, rainha. Já aqui é operário. No Novo Testamento, a igreja das nações. E mesmo após a morte de Paulo, Paulo avisou, vai entrar lobos. Vai dispensar, vai destruir o rebanho. Atos 20, despedindo os anciões em Éfeso. É a última vez que vocês verão meu rosto. Aí eu volto aqui a João 12, 24. O grão de trigo tem que morrer. E devo fazer uma pergunta. No caso aqui é Yehoshua, Mashiach, o grão de trigo. Mas era Yehoshua, Mashiach em Paulo também. Aquela primeira igreja em Éfeso, em Atenas, em Colossos, em Filipe, na Macedônia, na Galáxia. Tudo aquilo ali, na minha opinião, era o grão, a semente original. Devo fazer uma pergunta nesta hora. Onde está hoje na Terra uma igreja tipo de Paulo? Bem, eu tenho uma pregação aí com 36 pontos do Evangelho de Paulo, que as igrejas desobedecem conscientemente porque querem. Eu estava lendo sobre o casamento do rei Charles com Camila Park, né, em 2002, na igreja anglicana, porque o rei Henrique VIII se divorciou e queria casar, e a igreja católica, o Papa de Roma, não aceitou o rei Henrique VIII da Inglaterra, dessa dinastia, da rainha Elizabeth II, rei Charles III, criou a igreja anglicana para resolver esse problema e casou. Mas eu estava lendo, pesquisando, por que a igreja anglicana aceitou o casamento do rei Charles com Camila Park em 2002? Eu li lá e foi dito o seguinte,
que porque o mundo modernizou, então agora a igreja anglicana aceita o divórcio. É normal o divórcio. Aí eu pergunto, a Bíblia modernizou Romanos 7, versículo 2 e 3, porque a Camila Parker também, a rainha, consorte da Inglaterra, é mulher casada, divorciou do marido, acho que é Andrei, para casar com o rei Charles. Ali é 2 divorciados casando. Eu pergunto, a palavra de Deus modernizou? Yehoshua é a palavra de Deus, ele é o mesmo, Hebreus 13:8, ontem, hoje e eternamente. Oh, a igreja anglicana, cujo chefe supremo dela é o rei da Inglaterra. É o cabeça da igreja, não é Yehoshua. Yehoshua não é o cabeça da igreja anglicana, ou da igreja do Vaticano, ou da Batista, ou da Assembleia de Deus, ou da Universal. Cabeça da Universal é Macedo. Cabeça da Mundial é Valdemiro. Cabeça da Internacional é Soares. Cabeça da Sara Nossa Terra é o Bispo Rodovalho, né? É o Esteve Hernandes da Renascer, o Aloísio da Videira, é o Sinomar Silveira da Luz para os Pós. Esses homens são donos dessas igrejas. Eles são cabeça delas, eles mandam nelas, eles não vão pela Bíblia. Nem a igreja anglicana vai. A igreja anglicana aceita o divórcio no pretexto de que o mundo modernizou. Mas a palavra de Deus não modernizou. É eterna. Passarão céus e terra e minhas palavras. Mateus 24:35. Não passarão. E eu não vejo que os céus e a terra passou. Ainda estamos no mesmo céus e terra de Enoque, de Elias, de Moisés, de Yehoshua, de Paulo. Sim, haverá um milênio. Sim, haverá o trono branco, depois novos céus, nova terra. Para que tentar mudar a palavra de Deus, o que está escrito? Se é com que está escrito que Yehoshua venceu Satanás. Então, o que nós vemos depois da morte de Paulo? Temos visto a semente, a igreja original, da palavra original, da sã doutrina, depois de Paulo. Bem, aí o William Branham que vai explicar o que ocorreu. O que ocorreu? Existiu uma igreja da palavra original quando Paulo estava vivo. Ele morreu e desapareceu. Só que aí vem esse processo aqui do grão de trigo, né? O talo, a bola, a casca e o grão. E se a semente cai por terra, na terra, morre, é plantada, ela vai germinar. Ela vai voltar à vida na forma de um talo, de uma bola, de uma casca e de um grão. E aí, são 2000 anos. 2000 anos até aqui, até hoje. Quando está perto, o irmão Branham falou, em 61. Só falta um terço para eu chegar na Palestina, no Rio Jordão. Eu tinha andado 66% do caminho. E quando eu vejo o irmão Branham falar isso, eu falei para minha esposa, eu fico assustado. Eu vou fazer conta, matemática, eu vou ver que está bem pertinho. Como Daniel 12, diz para calcular desde o momento que a abominação da desolação foi instalada, 1290 dias, deu 1900, no ano de 1990. A cidade oriental voltou para os israelenses. Depois Daniel diz, no versículo 12, Daniel 12, bem-aventurado aquele que persevera até 1335 dias, que são anos, né? 1335 anos. Se a mesquita foi instalada no ano 690, é 2025 agora. Tá vindo algo aí. Não veio aqui em 61, irmão Branham diz, já caminhei 2 terços, 66%. 57 anos da morte de irmão Branham. O tempo não parou, o evangelho está voltando aos judeus. Está muito perto. Cerca. Em espanhol, perto, cercando. Está bem pertinho em espanhol, cerca, cercando. Não está lejos. Não está longe. Cuidado, a hora que vivemos é perigosa. É hora de não dever nada a ninguém. Estou falando conta de água, de luz, aluguel. Isso aí não tem como se livrar.
Não deveis nada a ninguém. Já preguei uma pregação também em Romanos, onde Paulo diz isso, baseado em Paulo, mostrando que é assim que iremos subir. Sem dar calote, sem dever nada a ninguém. Mas essa igreja de Paulo, ela tem que aparecer. Eu posso citar o William Branham aqui, o Talo. Era Lutero. Aí é uma Branham que diz, eu não tenho medo. A bola era John Wesley. Olha o trigo aparecendo. A casca, a Mombrana disse que é os pentecostais, mas eu não vou fazer a loucura. A loucura do Cacu e de outros de chamar a Mombrana de pentecostal. Não, Mombrana era Elias de Malaquias 4, 5, 6. Manifestou o Filho do Homem, Lucas 17:30, é o 7º ano de Apocalipse 10:7. O que eu vou dizer aqui é o seguinte, a casca, lembrando que a casca é como Maria. Maria e Yoshua nunca chamou ela de mãe, embora ela é mãe dele, porque ele nasceu de mulher, mas ele chama ela de mulher. Porque ela foi a casca e ele a semente. Mas já com a membrana, nós já estávamos vendo a semente ali, com o William Branham, né? E porque se não fosse a mensagem de William Branham, como que eu estaria aqui nesta hora pregando a sã doutrina de Paulo? Se a fé para o rapto está nas fitas, se a mensagem de William Branham hoje leva ao evangelho de Paulo, nós não vamos cometer essa loucura de Cacu e outros aí de atacar o William Branham. Eu não sou cobra, eu não sou serpente para morder o William Branham, eu só sou um irmãozinho. Um pregadorzinho que está pregando aqui nesta hora. E então é a mensagem Mombrana que leva ao Evangelho de Paulo. Eu posso pregar tudo que o Mombrana pregou. Você não viu? Eu preguei uma coisa que o Mombrana pregou que ninguém prega. A Inglaterra vai afundar no oceano. Ninguém prega isso. E tem muita coisa do Mombrana que eu vejo aí, ninguém prega. Esse que segue o William Branham nem tem coragem de pregar o que o Mombrana disse. Mas eu posso, porque o lado profético da mensagem Mombrana, posso pregar ela todinha. Mas quando a coisa é doutrina, aí é só Paulo. Conduta de esposa, de marido, de filhos, casa, lá, igreja. A irmã lavando os pés dos irmãos, 1 Timóteo 5:10, a irmã usando o pano, o véu, na hora de orar e profetizar. 1 Coríntios 11, versículos 5 e 6. Aí eu vou para Paulo, doutrina é com Paulo, mas as revelações proféticas, eu não vou deixar de pregar William Branham, o precursor da segunda vinda, porque cada palavra profética do irmão Branham vai cumprir. E doutrina? E doutrina, você não vai pregar o lavar pé na ceia? Não, Paulo não mandou lavar pé na ceia, a irmã Branham mandou. Eu não discuto com o irmão Branham. Mas o Mombrana mandou voltar a Paulo, eu vou obedecer também Mombrana. O que é profético, vou pregar o que ele disse. O 7º anjo, William Branham. O que é doutrina, vou pregar Paulo. Simplesmente vou pregar Paulo. E se isso aqui virar um movimento, é de Deus. E se isso virar um movimento de Deus, aí é com Deus, né? Atos 5, versículo 38 e 39. Gamaliel dizendo, se essa obra provém dos homens, destruir-se-á por si mesma. Se vem de Deus, porém, não podereis destruí-los. Falando dos 12 apóstolos. Mas se aplica a Paulo também, porque a obra de Paulo era de Deus. E se o que eu estou a pregar, essas pregações, são de Deus, vai virar um movimento. Quem sabe o movimento do grão, da sã doutrina, da palavra original, eu não sei. É Deus que pode confirmar, mas Gamaliel disse, se vem de Deus, porém não podereis destruí-los. E não aconteça que vós encontreis movendo guerra a Deus. Se minhas pregações são de Deus, eu não sei, só Deus pode confirmar, só posso dizer assim, é proibido cobrar dízimo. É proibido pedir dinheiro.
Quem pedir dinheiro é falso profeta. Nisso que eu estou pregando, nessas pregações, elas impõem isso. Qualquer um que pedir dinheiro é falso profeta. Vamos ver se isso aqui vai virar um movimento de Deus. Vamos ver se Deus vai honrar, vai confirmar essas pregações que eu estou pregando aí ao longo de quase 10 meses. Vamos ver o que Deus vai fazer com isso. Com essa doutrina. O grão de trigo tem que morrer. Tem que cair por terra e morrer. Senão vai ficar sozinho. Mas se morrer, vai produzir muito fruto. Então, com Paulo, lá estava o grão original. Mas a vida tem um processo. Mas Lutero não pregou o que Paulo pregava. Lutero pregava a Santíssima Trindade, batismo por aspersão, mas ele era o talo. O talo não é igual ao grão, mas a vida que estava no grão também já estava no talo. Mas Wesley era a bola. A bola não parece igual ao grão, mas a vida que estava no grão estava na bola. Mas os pentecostais da Rua Azusa, 1906. Aí a mamba africana tá toda confusa agora, porque tirou... É o Cacô que acha que pode tirar o William Branham de Anjo da Era do Céu e tentou colocar o William Seymour da Rua Azusa. A Rua Azusa é a casca palha! Os pentecostais são a casca palha! E quando virdes a figueira brotar, você pode ler isso em Mateus 24, 32, Marcos 13, 28, Lucas 21, 29. Ninguém duvida disso. Quem é a figueira? É Israel, mas lembra-te, que quando a figueira brotasse, as árvores também brotassem suas folhas, seus ramos, você deve entender que depois de 1947, quando Oswaldo Aranha, na ONU, deu a vitória a Israel brasileiro, e em 48, em maio, Davi Ben-Gurion declarou a independência do Estado de Israel. Com isso veio a guerra de 48, e 49 Israel saiu vencedor, virou país. Os britânicos queriam prometer aos palestinos criar um país nacional, onde teria 2 polícias, 2 governos, mas Deus fez melhor com Oswaldo Aranha. Só nasceu Israel. Ben-Gurion. Em 48 declarou a independência. Israel ganhou a guerra de 48 e 49, além da guerra dos 6 dias. Ganhou a península do Sinai, do Egito, país árabe. Israel tem... Isso aí Israel devolveu em 1980 para ficar com a cidade oriental. Eu devo fazer uma pergunta aqui nessa hora. E se Israel tiver que negociar com os palestinos, o Monte Sagrado, o Moriá, o Monte Sião, Israel tem a faixa de Gaza, tem a Cisjordânia, tem as colinas de Golã. E se Israel tiver que fazer negócio, Israel tem coisas para negociar, para ter esse monte de volta. Eu não sei como que Jeová Deus vai devolver, mas vai devolver. E Jeová Deus devolverá aos judeus a montanha sagrada. O Monte Moriá, o Monte das Oliveiras, vai desaparecer. Sair a mesquita do Domo da Rocha e a outra de Al-Aqsa. Não sei como, mas vai. Presta atenção, a figueira brotou, mas os ramos também serão tempo, vão brotar ramos, folhas. Você entende isso aqui? Mamãe me explicou isso. Com o renascimento de Israel, em 48, houve a guerra de 48 e 49 da independência, a guerra dos 6 dias em 69. Israel está instalado ali, não sai mais. Israel não vai sair. Quem vai desaparecer é a Ucrânia, é o Sudão, é o Kuwait, é o Iraque, é a Arábia Saudita, é a Itália.
é a Dinamarca, é a Líbia, porque Jerusalém, a de cima, vai ficar com um tamanho e altura mais de 2.400 quilômetros, Apocalipse diz, e o mar, o oceano, o mar não existe mais. É tão grande a cidade celestial que Paulo pregava a ela, que na eternidade, o futuro lado do noivo celestial e da noiva terrenal é aqui mesmo, o mar vai deixar de existir, não é milênio. No milênio ainda tem um mar. É depois do trono branco na eternidade. Israel, a figueira brotou, ninguém arranca. O Irã pode dizer, estamos pertinho de fazer uma bomba atômica para varrer a figueira do mapa. Quem vai sair do mapa é o Irã. Porque mede a quilometragem de Jerusalém a Teherã, capital do Irã. É perto, até 2.400 quilômetros. Isso aí tudo vai virar Monte Sião, Jerusalém, a cidade celestial. É o Irã que vai sumir, desaparecer do mapa antes de tentar detonar Israel com bomba atômica. Israel, a menina dos olhos de Jeová, Deus do Velho Testamento. Israel hoje tem o rei Yehoshua no milênio. Ele está vindo para acabar com comunismo. Quando fala aí que a figueira vai brotar, os ramos também vão brotar, isso aí, esses movimentos, Mombrano explicou isso. Veja aí, Batista, árvore que brotou depois de Israel, pentecostalismo, olha o tanto de árvore que brotou, surgiu muitos movimentos aí, veja aí, 1906, Rua Azusa, 10 no Brasil, 1950, Israel voltou em 48, em 1950 começou o movimento deuteropentecostal. Veja aí, a Igreja de Deus e Amores fala que tem 21 mil templos, Brasil para Cristo, Casa da Bênção. Depois de Israel em 48, em 77, veja aí, brotou aí essa árvore chamada universal, árvore chamada mundial, árvore chamada Sara Nossa Terra, todo mundo debaixo das folhas, não de Israel, mas debaixo desses movimentos de homens. E junto com essas igrejas, também um movimento chamado comunismo veio. Um movimento chamado ateísmo veio. Um ateu. E o último movimento que eu estou vendo surgindo, porque vem movimentos de igreja e movimentos do mundo. É esse movimento agora chamado agnosticismo. Onde os homens que explicam a Bíblia e nem crê no Deus da Bíblia, nem crê na existência de Deus. Mas estão todo mundo aí monetizado. Movimentos, movimentos, movimentos. Depois que a figueira, que é Israel, brotou, movimentos e movimentos. E presta atenção. Quando o Mashiach disse que não passará essa geração, significa que todos os movimentos deveriam aparecer e já apareceu. Eu não vejo mais nenhum movimento que deve vir, já veio todos. Tem mais nada para vir. Já veio todos os movimentos pentecostais, protestantes, deuteropentecostais, evangélicos, já veio até os movimentos do mundo, capitalismo, socialismo, tudo é movimento. Ateísmo, comunismo, agnosticismo, não vejo mais nada tendo que vir. Então eu posso afirmar que nós somos a geração do fim e podemos estar bem pertinho do fim das nações. Aí eu não tenho dúvida, porque só depois que a figueira brotar, mas não é só a figueira, as outras árvores também deveriam brotar, os outros ramos. Aí já brotou tudo, aí depois que tudo brotasse, primeiro a figueira, 48, aí veio tudo. Aí sim, esta geração não passará. Sabeis que o verão está próximo. Marcos 13, 28, Mateus 24, 32, Lucas 21, 29. Não passará esta geração. É a geração que visse tudo brotar. Até na mensagem do irmão Brana brotou ismos e ismos. Tem mais ismo nenhum para vir. Ismo do cavalo branco, ismo da águia branca, ismo dos 7 trovões, ismo do novo nome de Jesus William Branham. Eu já não vejo mais
nada para brotar. Está tudo brotado, então eu posso afirmar, o verão está próximo. Não passará essa geração, é tudo palavra dele, de Yehoshua. E tem aqui um texto aqui que diz assim, ele está próximo, sabei que o reino de Deus está próximo, agora está perto mesmo. Oh, mas você diz, ele nunca virá, era para ele vir. Em 88, ele disse, não passará essa geração. Se Israel voltou em 48, 88 era 40 anos uma geração. Por que ele não veio? Você esqueceu que ele disse que as árvores tinham que brotar. Todos os movimentos políticos, religiosos, sociais, espirituais, todas as forças deveriam manifestar-se. Eu não vejo mais nada no mundo para aparecer de novo. A última é a IA. Inteligência artificial. Até isso brotou, gente. Até a inteligência artificial chegou outro dia, já está controlando tudo. Já está alterando tudo aí. O povo está perdendo emprego, os robôs vão tomar conta. Não vejo mais nada para acontecer. Agora é a vez dele. E ele está próximo. Não passará esta geração. Não tenho dúvida. Somos a última geração. Eu não sei o que você vai fazer, estou encerrando. Eu não gosto de ir longe. Eu tenho assunto aqui para pregar 6 horas, se eu quisesse. Mas eu estou encerrando a minha pregação. Você entende? E a fé para o rapto está nas mensagens de William Branham. A mensagem de William Branham, que é precursor da segunda vinda do Mashiach, de Cristo, agora nos leva para dentro do Evangelho de Paulo. Esse é o fim, é o término, é o final da era de Laodiceia. Você vai ser espinho, arbusto, restolho. A palha, disse William Branham, não herdará com o grão. Ele vai continuar sendo palha, casca, ninguém pode fazer nada por ninguém. Ninguém pode mudar a natureza de ninguém. Mas estamos aqui no fim. Olha que Deus abençoe seus filhos e filhas, Deus e Jeová. Hoje você não vai falar da túnica não, pregador? Eu vou terminar com a túnica. Veja aqui Gênesis 3, 21. Deus, o Pai Jeová, cobriu, vestiu Adão e sua mulher com túnicas. Olha que a figueira é Israel, mas é dito aqui que Adão e Eva estavam vestidos com folha de figueira. Você acha que essas saias rachadas, camisa regata, blusas apertadas no corpo, camisetas, vestidos colados no corpo que te faz virar uma linguiça toscana, calabresa, toda apertada, projetando seios, barriga, nada, sexy, a mulher fica sexy, um verdadeiro striptease. Isso aí hoje eu posso chamar de folha de figueira, calção, short, bermuda, saia rachada, vestido rachado. Deus e Jeová, o Pai, vestiu Adão e Eva de túnica. Lá em Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, o início. E o Apocalipse? O Apocalipse é o fim, é o último livro da Bíblia. E em Apocalipse 1:13 vemos Yehoshua com pés como bronze, rosto como sol, olhos como chama de fogo, uma espada afiada de 2 gumes na sua boca, 7 estrelas na sua mão direita, um cinto de ouro, uma voz como de muitas águas, cabelo branco como a lã, 7 glórias de Deus, da deidade. João diz, eu vi ele, Yehoshua, vestido de túnica longa. Ora, o Pai, Jeová, colocou túnica em Adão e Eva dentro do jardim do Éden, em Gênesis. E por que o Filho aparece de túnica aqui em Apocalipse 1:13? Para quem é um bom entendedor, vai entender. Para quem é um bom entendedor, vai entender isso. Olha que Deus, o Pai Jeová, te abençoe juntamente com o seu filho Yehoshua, você que escuta esta pregação. Amém.